Nessa videoaula, eu quero mostrar algumas opções sobre manipulação de tempo dentro do Premiere. Então eu vou começar vindo aqui em cenas, vou vir aqui na pastinha de Xvideos, e eu quero usar aquela cena que tem o cara saltando no Ralph. Então eu vou selecionar aqui a cena correta. Vou marcar o In e o Out. Agora, para criar uma timeline, é só arrastar o vídeo para uma nova timeline. Já vou tirar ela aqui da pastinha para manter organizado o projeto. Chamei ela aqui de manipulação de tempo. E jogar na pasta de timelines. Agora aqui na nova timeline que a gente vai usar mais do Source, nem do Audio Tracker. E eu vou vir aqui e dar um mute no áudio. A gente só vai se preocupar aqui com o vídeo por hora. Então se eu der um play, ele está numa velocidade constante de... Vamos ver aqui o frame rate. Botão direito, revelar no projeto. Ele está numa velocidade constante de 23 quadros por segundo. Se eu der um play, então, eu tenho um play aqui de 23 quadros por segundo. Se eu quiser ele em slow, eu posso clicar com o botão direito e escolher aqui Speed Duration. E eu posso definir de duas formas. Se eu quero colocar aqui em porcentagem um slow de 50%, ou se eu prefiro definir uma duração correta. Por exemplo, eu quero que ele dure 5 segundos. Então você tem as duas opções. Você pode colocar uma porcentagem ou definir um valor. Eu vou colocar aqui um slow de 50%. Na sequência ele pergunta, você quer isso do início para o final, normal, ou de trás para frente, um play reverso? Se você quisesse play reverso, você escolheria aqui. Aqui tem uma opção adicional para tentar manter o pinch de áudio. E a última opção ele diz assim, se eu tivesse outros cortes na timeline, se ele vai empurrar para frente ou se ele simplesmente ignora. Se eu ligar a caixinha, ele empurra todo mundo para frente, senão ele vai só ignorar o resto do vídeo. Eu vou clicar aqui por enquanto, 50%, com as outras caixinhas desligadas, dar um OK, e vou tirar o mute do áudio. A gente consegue perceber como o pinch fica bem mais grave do áudio por causa do slow. Eu vou tirar aqui o mute. E a gente consegue perceber também como a cena fica bem mais lenta, por causa do slow motion. Como o frame rate dela é muito baixo, 23 quadros por segundo, ele não faz um slow muito agradável. Dá para ver a mudança dos frames. O ideal quando você vai fazer um slow é você ter uma captura de pelo menos 30 quadros por segundo e o ideal de cerca de 60 quadros por segundo, para você poder dar um slow de 50% e manter o 30 quadros por segundo. Mas já que eu não tenho, o que eu posso fazer aqui é clicar com o botão direito e ligar a opção de Frame Blend. Esse Frame Blend ele vai fazer o interframes. Para cada um frame sim, um frame não, ele vai criar um frame intermediário. Então, onde eu tinha 24 frames, que agora eu vou ter 12, eu vou ter na timeline o frame 1, de novo frame 1. Aí o frame 2, de novo frame 2. Frame 3, de novo frame 3. Nesses interframes, na hora de eu renderizar, eu vou ter a opção de renderizar com esse Frame Blend que eu ativei. E daí ele vai fazer uma fusão entre o frame 1 e o frame 2, criando esse interframe entre os dois. Então aqui tem um slow constante. Eu só quero agora ligar a opção de pinch, botão direito, Speed Duration, ligo aqui para preservar o pinch, e eu vou dar um play agora sem o mute. Agora a gente consegue perceber como está em slow o áudio, ele está bem mais devagar, mas ainda assim ele consegue manter o pinch da fala. Eu vou clicar aqui com o botão direito mais uma vez, vir em Speed Duration e colocar 100% novamente. Posso desligar aqui a opção de pinch, dar um OK, e eu tenho meu vídeo correto de novo. Uma outra forma de você dar slow é aqui com a ferramenta Rate Stretch. Essa ferramenta aqui você clica e arrasta o teu vídeo, e você dá aqui um slow de acordo com a duração direto na timeline. Agora eu tenho um slow de 35%, porque eu estiquei aqui a cena. Se eu encolhesse, eu ia ter um fast, e a cena ia ficar bem mais rápida. Então é bem simples de fazer aqui um slow linear. Eu vou clicar com o botão direito, vir em Speed Duration, devolver aqui para 100. E a gente tem aqui a opção não só de slow linear, mas também de um remapeamento da velocidade. No remapeamento de velocidade, você pode colocar uma aceleração e desaceleração nessa velocidade. Para isso, você tem que ir na categoria de Effects Control e acessar aqui Time Remapping. Então eu vou vir aqui em Time Remapping, vou expandir as opções, e ele está me indicando que a minha velocidade atual é 100.
Então eu vou andar aqui com o cursor e eu vou marcar onde eu quero o início da transição de velocidade. Clico aqui no botão de keyframe. Vou andar aqui com o CTI mais uma vez e eu defino onde vai ser o final e crio mais um keyframe. Então eu já tenho ali a indicação do início e do fim da minha mudança de velocidade. Para eu fazer efetivamente uma mudança de velocidade, eu preciso expandir o parâmetro e daí eu consigo ver aqui uma barra indicando que ele é 100, 100 e 100. Na parte do centro eu posso diminuir e tem o slow ou levantar e ter um fast. Automaticamente a cena vai ficar maior, já que eu dei um slow. Se tivesse dado um fast, ela vai ficar menor. E a gente consegue ver que ela não afeta o áudio. Se quiser afetar o áudio, você tem que fazer o seguinte: clicar com o botão direito, clicar em Unlink e fazer o do áudio manualmente. E daí não vai ter uma transição com mudança de velocidade, vai ter que ser uma transição linear. No de cima eu vou selecionar de novo, e eu tenho agora aqui na tela 100 por hora, depois o marcador ele cai para 50, depois ele volta aqui a 100 de velocidade. Para eu fazer aqui mais sutil, eu posso vir aqui no keyframe, clicar e expandir, e eu estou dizendo agora que ele vai vir de 100, e ele vai aqui interpolar a mudança de velocidade. Ó, ele está em 80, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar em 50. Posso fazer isso do mesmo lado, vou fazer isso do outro lado. E agora eu tenho uma mudança sutil de velocidade. Ele vem a 100, vai desacelerando, fica mais devagar, volta a acelerar e volta para a velocidade 100. Que é uma interpolação de velocidade aqui muito mais profissional. Adicionalmente, posso clicar com o botão direito e escolher Frame Blend. Já deixei ativo ali. E com o áudio eu vou ter que fazer manualmente, então eu vou trazer aqui o Rate Thrash e esticar ele para ter a mesma duração do vídeo. Uma outra opção que a gente pode fazer também é uma brincadeira de ir e voltar com a cena. Então eu vou pegar aqui a cena, jogar na timeline e vou definir onde vai ser o corte. Então, por exemplo, aqui eu quero um corte, daí ele faz o pulo e daí ele aterrissa. Daí eu tenho outro corte. Eu vou puxar aqui um pouco mais de in para a cena. E se eu quiser fazer ele indo e voltando várias vezes, o que eu posso fazer é empurrar a cena mais para frente e copiar e colar a parte que eu quero repetição. Então, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Daí eu clico aqui com o botão direito, Replay Delete, e eu tenho aqui ó, velocidade normal, que eu vou deixar reverso, normal e a cena. Então, nesse e nesse, vou clicar com o botão direito, Speed Duration, reverso, OK. Agora, quando der um play, ele vai vindo, aí ele vai pular, daí ele volta, daí ele vai novamente, tem outro reverso e assim por diante. Só você clicar na cena, botão direito, Speed Duration e determinar aqui se ele vai ser reverso ou normal.